Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Flávio Dino é reeleito governador do Maranhão. A apuração dos votos, o balanço do TRE no estado e os preparativos para o segundo turno das eleições para presidente. Você vai ver ainda a relação dos deputados estaduais e federais eleitos para os próximos 4 anos. E mais, nas ruas, eleitores repercutem o resultado das eleições. É agora no Portal da Assembleia. Flávio Dino, do PCdoB, foi reeleito ontem governador do Maranhão para os próximos 4 anos. Com 59,29% dos votos válidos contra 30,07% de Rosiana Sarney. Dino comemorou a vitória em frente ao Palácio dos Leões e concedeu uma entrevista coletiva na presença da militância, autoridades políticas, familiares e dos 2 senadores eleitos pelo estado, o Everton Rocha e Elisiane Gama. Depois do resultado da votação, o governador concedeu entrevista coletiva no Grand São Luís Hotel, no Centro Histórico de São Luís. Ao lado dele, o vice-governador Carlos Brandão e os vitoriosos ao Senado, Elisiane Gama e o Everton Rocha. Dino disse que o grupo que lidera conseguiu realizar a tão esperada transição política no Maranhão. Sublinho a importância dessa vitória no primeiro turno, sublinho que nós conseguimos conquistar 2 vagas para o Senado. Portanto, cumprimos um grande objetivo no que se refere à transição política no Maranhão. Os adversários principais da Elisiane e do Everton são políticos tradicionais do Maranhão, já bastante conhecidos em nível nacional, expressavam uma posição e um modelo político que restou ultrapassado. Por isso é uma vitória que nós qualificamos como completa. E comemorou o segundo turno para presidente da República. Fez questão de declarar seu apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad. Temos convicção de que a maioria da população do nosso estado reconhece a importância das conquistas que foram a marca desse ciclo histórico liderado pelo ex-presidente Lula. Sem sacrifício das minhas obrigações como governador do estado, estarei profundamente dedicado à campanha presidencial do Haddad no Maranhão e também nos estados vizinhos. Na coletiva, Elisiane Gama e o Everton Rocha também agradeceram pelos votos do povo do Maranhão. Ela elogiou a gestão Flávio Dino e, entre outras coisas, destacou os indicadores na área da educação. O Everton enfatizou a vitória da democracia. Nós precisamos construir uma solução, não é apenas para a eleição do Haddad, é o dia seguinte, que é unir o Brasil. Os trabalhadores precisam ter uma resposta para essa crise profunda que a gente está enfiado. E realmente os prefeitos, os governadores, todos estão precisando dessa ajuda e nós da política temos que fazer nossa parte. Portanto, com certeza estaremos de braços erguidos, bandeira levantada, comitê, militância, todos juntos para vencer a democracia e vamos ajudar a eleger o Haddad. Um grande abraço. Houve no estado naturalmente vários investimentos na infraestrutura, mas para mim a maior obra do governo de Flávio foi o investimento na educação, batendo inclusive recorde nacional. Leonel Brizola entregava uma escola por semana, Flávio, na média dos 3 anos e meio, entregou uma escola a cada 2 dias. Então, um recorde nacional. E que hoje foi o reconhecimento claro do Maranhão, de todo maranhense, de que, de fato, esse governo precisa continuar com esse investimento nas mais variadas áreas. Flávio Dino, que liderava todas as pesquisas de intenção de voto, está no comando do Palácio dos Leões desde 2014. Um estudo nacional do portal G1 apontou o candidato reeleito como o governador que mais cumpriu promessas de campanha em todo o Brasil. Depois da coletiva, a festa da vitória foi na Praça Dom Pedro II, junto com o povo. Desta vez, Flávio Dino prometeu implantar policlínicas regionais para complementar a rede estadual de saúde. Vai também ampliar vagas nos hospitais macro-regionais.
A comemoração avançou pela madrugada e o governador e os senadores também se confraternizaram ao lado de outros eleitos, entre deputados estaduais e federais. Em segundo lugar nas eleições, a ex-governadora Rosiana Sarney emitiu uma nota parabenizando a vitória de Flávio Dino e agradecendo os votos que recebeu. Segundo ela, as eleições representam a celebração da democracia e é o momento em que os cidadãos expressam suas vontades e suas escolhas. Com os resultados já conhecidos e em respeito à decisão da maioria, ela parabenizou a todos os candidatos eleitos. Ao governador Flávio Dino, aos senadores, deputados federais e estaduais eleitos, desejou ainda sucesso no exercício de seus mandatos. A Justiça Eleitoral maranhense terminou a apuração dos votos quase à meia-noite. Para o TRE, foi um primeiro turno tranquilo em todo o estado. Agora, o eleitor volta às urnas para escolher o presidente do país no dia 28 de outubro. Na disputa estão Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Flávio Dino, do PCdoB, foi reeleito governador do Maranhão no primeiro turno com mais de 1.795.000 votos. Já eram mais de 11 horas da noite quando encerrou a apuração no Tribunal Regional Eleitoral. A vontade do eleitorado está representada nas urnas. Eu desejo boa sorte. Reafirmo que a Justiça Eleitoral trabalhou com absoluta transparência e imparcialidade e torcer para que não só o governador, mas todos os demais que foram eleitos façam o trabalho que o povo que os elegeu quer e que eles prometeram. É isso que todo mundo deseja. O governador conquistou cerca de 60% dos votos do eleitorado maranhense. Esta foi a segunda vez que ele liderou as votações nas urnas. Em 2014, Dino também foi eleito logo no primeiro turno com 63,52% dos votos. A ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB, recebeu metade dos votos de Flávio Dino. Em seguida, a candidata Maura Jorge, com apenas 8% dos votos. Para a bancada maranhense no Senado Federal, foram eleitos os candidatos o Everton Rocha, do PDT, com mais de 1.800.000 votos, e a candidata Elisiane Gama, do PPS, com mais de 1.400.000 votos. Mas o eleitor ainda vai ter que voltar às urnas porque vai ter segundo turno para o cargo de presidente da República. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam o principal cargo do país. Bolsonaro recebeu 46,46% dos votos contra 28,70% de Haddad. O segundo turno vai acontecer em todo o país no dia 28 de outubro. Nós vamos começar a dar continuidade a este planejamento. E lembro que, além do segundo turno para presidente da República, nós vamos ter a eleição de Bacabal, que está sob nossa responsabilidade, e nós temos que fazer esse mesmo trabalho e para garantir à população de Bacabal que ele também vai poder ir às urnas no dia 28 e exercer o seu legítimo direito de voto. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, este ano o índice de abstenções no Maranhão foi de 21%. 79% dos eleitores compareceram às urnas. Dos 42 deputados estaduais eleitos no Maranhão, 7 são do PDT e 6 do PCdoB, o terceiro maior partido com representatividade aqui na Assembleia. O quarto é o DEM, que elegeu 5 deputados seguidos pelo PR, PV e Solidariedade, com 3 eleitos. Ao todo, 19 deputados foram reeleitos. Confira a relação da bancada estadual para os próximos 4 anos. Deputados estaduais eleitos: Detinha, PR. Cleide Coutinho, PDT, Duarte Júnior, PCdoB, Zé Gentil, PRB, Otelino Neto, PCdoB, Márcio Onaiser, PDT, Doutora Thaisa, PP, Adriano Sarney, PV, Carlinhos Florencio, PCdoB, Neto Evangelista, DEM, Marcelo Tavares, PSB, Professor Marco Aurélio, PCdoB, Fernando Pessoa, Solidariedade, Andréia Rezende, DEM, Edson Araújo, PSB, Rafael Leitoa, PDT, Ana do Gás, PCdoB, Adelmo Soares, PCdoB, Rigo Teles, PV, Glaubert Cutrim, PDT, Paulo Neto, DEM, Daniela Tema, DEM, Vinícius Louro, PR, Dr. Iglesio, PDT, Hélio Soares, PR, Antônio Pereira, DEM, Ciro Neto, PP, Arnaldo Melo, MDB, Roberto Costa, MDB, Fábio Macedo, PDT, Rio do Amaral, Solidariedade, Ricardo Rios,
PDT. Leonardo Sá, PRTB. Zé Inácio, PT. Pará Figueiredo, PSL. Helena do Ailib, Solidariedade. Mical Damasceno, PTB. César Pires, PV. Pastor Cavalcante, PROS. Wellington do Curso, PSDB. Wendel Lages, PMN. E Felipe dos Pneus, PRTB. Sobre a bancada federal, dos 18 deputados eleitos no Maranhão, 8 foram reeleitos. O mais votado foi Josimar de Maranhãozinho, com 195.768 votos. Atualmente, ele é deputado estadual. A lista completa dos federais eleitos você conhece agora. Josimar de Maranhãozinho, PR. Eduardo Braide, PMN. Márcio Gerri, PCdoB. Júnior Lourenço, PR. Rubem Júnior, PCdoB. Pedro Lucas Fernandes, PTB. Edilásio Júnior, PSD. Aloísio Mendes, Podemos. André Fufuca, PP. Kleber Verde, PRB. Bira do Pindaré, PSB. Juscelino Filho, DEM. Júnior Marreca Filho, Patriotas. Hildo Rocha, MDB. Zé Carlos, PT. Gil Cutrim, PDT. João Marcelo, MDB. E Pastor Gildenemir, PMN. No próximo bloco, Polícia Rodoviária Federal faz balanço da Operação Eleições no Estado. E mais, a repercussão dos maranhenses com o resultado do primeiro turno. O portal volta já já. A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço da Operação Eleições nas rodovias que cortam o estado. As ações começaram na sexta-feira. A repórter Ticiane Chuvas tem os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal do Maranhão teve um papel importante nas eleições deste domingo. Foi montada uma operação para combater crimes eleitorais. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o assessor de comunicação da PRF do Estado, Antônio Noberto. Antônio, qual foi a atuação da polícia durante essa operação especial? A atuação da PRF aconteceu em todo o estado e foi muito tranquilo. Poucas ocorrências, acidentes bem menos que na operação de 2016, das últimas eleições. Lá aconteceram 23 acidentes, nessa operação de agora apenas 11 acidentes, nenhum óbito. 2016, 3 óbitos, então foi muito tranquilo. Que tipo de crimes a PRF quis combater durante esse período? A PRF ela fiscalizou, ela procurou evitar, no caso, o transporte regular de eleitores, né? Isso foi decidido em reuniões junto com os órgãos de segurança pública, então foi fiscalizado muitos veículos para evitar transporte de valores, transporte regular de eleitores e compra de votos, né, boca de urna, tudo isso a PRF também atuou ao longo das rodovias. Mas houve poucos casos ou nenhum? Não, nesse ano nenhum caso. Nos outros anos sim, nos outros anos a gente teve situações de pessoas conduzidas para a delegacia por compra de votos, por transporte regular. Essa eleição não, foi bem mais tranquilo. Com relação ao retorno para casa, a movimentação desde hoje cedo, como é que está? O movimento de sexta-feira e de sábado, durante o ano todo, e segunda-feira, ele é muito forte. Então hoje tem um movimento normal de segunda, mas muito ainda reflexo do período das eleições. Durante o dia todinho de segunda-feira e até um pouquinho de terça-feira é um movimento grande por conta ainda da volta do período eleitoral. Obrigada, Antônio. Ticiane Chuvas, para a TV Assembleia. O Ministério Público Eleitoral do Maranhão representou contra 25 candidatos a cargos distintos por conta da sujeira em cidades do estado devido aos santinhos jogados nas ruas. A representação foi encaminhada para o TRE ontem mesmo. A Justiça Eleitoral Maranhense informou que vai investigar as denúncias. Por isso, nas ruas de São Luís não se falava de outra coisa a não ser o resultado das eleições. O comércio retornou à rotina nesta segunda-feira, apesar de muita gente ter viajado para votar. No centro da cidade, o fluxo de clientes foi como o de costume. Atípicas foram as cenas de sujeira em diversos pontos da capital, próximos aos locais de votação. Candidatos e cabos eleitorais deixaram suas marcas da pior forma, com santinhos espalhados pelo chão e cartazes poluindo visualmente os muros. O TRE informou que vai investigar as denúncias recebidas com relação a esse tipo de propaganda com material de campanha, que se caracteriza como crime eleitoral.
O aplicativo Pardal recebeu várias denúncias e nós iremos apurar se houve um derramamento criminoso, que é um crime eleitoral e pode ser caracterizado como crime ambiental, e assim serão tomadas as ações penais devidas. Podem responder por uma pena ou uma pena restritiva de direito, ou até mesmo uma prestação de serviços comunitários, e também podem ensejar, se for o candidato, a própria cassação de diploma, mandato e gerando inelegibilidade, porque se esse gasto desse santinho derramado não foi declarado à Justiça Eleitoral, a gente vai atrás do CNPJ, se tem um CNPJ da coligação do candidato, qual é a tiragem desse santinho e se ele declarou na sua prestação de contas. Se ultrapassou esse gasto e de onde veio o dinheiro para derramar santinho. Nas ruas não se falava em outra coisa, o resultado das eleições. Eu já esperava isso. O cara está no poder e o outro lado desgastado. Não tínhamos opção. Renovação total no parlamento, renovação também na Assembleia, eu achei ótimo. Mudança total. O resultado mais ou menos que a gente esperava, né? Do segundo turno para presidente, que realmente aconteceu. Já em questão a governador, eu tinha quase certeza que o resultado seria esse mesmo. Agora, os eleitores maranhenses retornam às urnas no dia 28 de outubro para escolher o presidente do país. Na disputa estão Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Até lá, é pesquisar e ficar atento às propostas dos candidatos. Pesquisar, ir atrás, buscar a diferença, entendeu? Porque a gente tem que dar seu voto para, como diz o possível, fazer a coisa certa, não ficar em dúvidas. Porque eu não estou votando na pessoa em si, eu estou votando na ideologia do partido. Então é só analisar. Até porque pelas propostas que ele vai mostrar, né? É importante que o eleitor esteja por dentro das propostas, se realmente mesmo vale a pena votar ou não. E quem não votou ontem no primeiro turno pode fazer a justificativa pela internet a partir de hoje e votar normalmente no segundo turno no dia 28 de outubro. Para justificar a ausência online, é preciso preencher um formulário com dados pessoais disponível ao clicar no banner Justificativa Eleitoral na página do TRE, além de anexar um documento que comprove o motivo da falta. Em todo o Maranhão, são mais de 4.500.000 eleitores aptos a votar este ano. Mas nem todo mundo comparece às urnas. É obrigatório justificar a ausência da votação. É possível baixar e preencher o requerimento de justificativa no site do Tribunal Regional Eleitoral, disponível a partir desta segunda-feira. Se o eleitor não for no dia da eleição justificar em qualquer sessão, ele também poderá justificar na nossa página na internet. Nós teremos um sistema chamado Justifica, onde o eleitor vai informar a situação, por que não compareceu às urnas, né? Então, durante 60 dias, o eleitor terá esse prazo para justificar a sua ausência. O eleitor tem até 60 dias após as eleições para fazer a justificativa. Nesse caso, também será preciso preencher o requerimento disponível no site do Tribunal Eleitoral, anexando os documentos que comprovem o motivo da ausência. A documentação pode ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviada pelos Correios. De acordo com o TRE, cada turno de votação equivale a uma eleição. Então, se o eleitor não votar nos 2 turnos, são necessárias 2 justificativas. Ele não justificando após o prazo, ele não vai ter quitação. E se ele precisar obter um passaporte, tirar uma identidade ou uma inscrição no concurso, né, ele vai ter que procurar o cartório para pagar uma multa para se regularizar, certo? Porque ele vai ter ausência e não vai ter quitação. Então, para isso, ele precisa procurar o cartório após esse prazo para pagar uma multa e se regularizar. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e uma ótima semana.